Se você está assistindo isso agora, prepare-se. Porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga um dos maiores crimes midiáticos da história. Não estou falando de teoria da conspiração barata. Não estou falando de fã delirante defendendo o ídolo. Estou falando de documentos, de depoimentos gravados, de confissões que foram enterradas deliberadamente por pessoas com muito dinheiro e muito poder para perder. Você confiou na mídia por anos. Você acreditou nos jornais. Você acreditou nos noticiários da televisão. Mas e se eu te dissesse que tudo o que você sabe sobre Michael Jackson e 1993 foi cuidadosamente construído para você acreditar? E se eu te dissesse que a prova mais importante desse caso passou décadas escondida e que ela aponta numa direção completamente diferente do que te contaram? Aqui no canal Mistérios de Michael Jackson, a gente não tem medo do que a mídia não quer que você saiba. A gente tem medo de uma coisa só, que você saia daqui sem saber a verdade. Fica aqui, porque isso muda tudo. Se você ainda não é inscrito no canal Mistérios de Michael Jackson, faz isso agora. Porque o que vem por aí vai ser ainda mais pesado do que isso. Era agosto de 1993. Michael Jackson estava no pico absoluto da sua carreira. Dangerous havia vendido mais de 32 milhões de cópias. Ele era a figura mais reconhecida do planeta. E então, do nada, tudo desmoronou. Uma acusação. Um nome. Um garoto de 13 anos chamado Jordan Chandler. E o mundo inteiro, sem questionar, sem esperar por provas, sem exigir processo, decretou a culpa de Michael Jackson. Mas aqui está o que você precisa considerar. Alguns desses funcionários perderam empregos depois de defender Michael. Alguns foram pressionados por investigadores. Alguns tinham tudo a ganhar se tivessem relatado algo suspeito. E mesmo assim, mantiveram a mesma linha. Testemunhas sem incentivo financeiro para mentir. E não contaram. A mídia gritou por meses. Transmitiu ao vivo cada detalhe sórdido. Publicou capas. Criou manchetes que destruíam um ser humano. E quando a verdade começou a emergir, quando os documentos começaram a aparecer, quando as contradições do caso original vieram à tona, o mundo estava olhando para outro lado. Vamos falar de Evan Chandler. Porque a mídia falou muito de Michael Jackson. A mídia falou muito de Jordan Chandler. Mas Evan Chandler, o pai, foi convenientemente apagado das conversas principais. Evan Chandler era dentista. Mas antes de ser dentista, ele tentava ser roteirista em Hollywood. Ele escreveu um roteiro. Ninguém comprou. E ele tinha uma raiva enorme do mundo que não reconhecia seu talento. Isso importa. Isso importa muito. Porque há uma gravação. Uma gravação que deveria ter sido manchete em todos os jornais do mundo. Em julho de 1993, semanas antes das acusações formais virem a público, Evan Chandler foi gravado em conversa com David Schwartz, padrasto de Jordan. E nessa gravação, Evan Chandler disse algo que deveria ter parado tudo. Ele disse com as próprias palavras que ia destruir Michael Jackson. Não porque tivesse provas. Não porque quisesse proteger o filho. Ele disse que tinha um plano. Que esse plano ia causar dano irreparável à carreira de Michael. E que quando terminasse, ele, Evan Chandler, estaria em posição muito melhor financeiramente. Gravação real, palavras reais. E essa gravação existia antes das acusações formais. Por que a mídia não colocou isso na manchete? Por que você não aprendeu o nome Evan Chandler da mesma forma que aprendeu o nome Michael Jackson em 1993? Aqui entra um dos maiores equívocos deliberados da cobertura midiática. Em janeiro de 1994, Michael Jackson chegou a um acordo civil com a família Chandler. O valor, aproximadamente 23 milhões de dólares, e o mundo inteiro interpretou isso como confissão. Se fosse inocente, não pagaria. Essa frase foi repetida milhões de vezes. Mas há um detalhe fundamental que a mídia omitiu sistematicamente. Um detalhe que muda completamente a leitura desse acordo. O acordo civil foi separado do processo criminal. E o acordo civil incluía uma cláusula que dizia explicitamente que aquele pagamento não era a admissão de culpa. Mas além disso, e aqui está onde a coisa fica realmente obscura, os advogados de defesa de Michael Jackson recomendaram o acordo por uma razão específica. O processo civil, se continuasse, poderia contaminar o processo criminal. Jordan Chandler, se depusesse no civil, criaria um registro que os promotores criminais poderiam usar.
Havia um jogo jurídico em andamento que a mídia simplificou em manchetes de 5 palavras. Michael paga para calar a verdade. Simples, impactante, falso na sua implicação. E 23 milhões de dólares para Michael Jackson, em 1994, era dinheiro sério. Mas ele era um homem com centenas de milhões em patrimônio e capacidade de gerar mais. Para Evan Chandler, era uma mudança de vida. Agora chegamos ao ponto central. A evidência que dá nome a este vídeo. Em 1993, quando as investigações criminais começaram, a polícia obteve uma ordem judicial para examinar o corpo de Michael Jackson. Era busca por marcas físicas que Jordan Chandler teria descrito em seu depoimento. Jordan havia descrito características específicas: coloração, manchas, a aparência de determinadas partes do corpo de Michael. E a polícia fotografou tudo. Esse é o momento mais crítico do caso, porque durante anos, a narrativa dominante foi que os resultados dessa inspeção eram inconclusivos, ou seja, não confirmavam nem negavam as acusações. Mas inconclusivo é muito diferente de confirmatório. E aqui entra a prova que circulou entre advogados, investigadores e jornalistas independentes por décadas. Relatórios e análises da inspeção corporal sugerem que as descrições de Jordan Chandler não correspondiam com precisão à realidade física de Michael Jackson. Detalhes que um garoto só poderia saber se tivesse visto, de acordo com a teoria da acusação, não batiam. Não vou dizer que a inspeção provou inocência de forma absoluta. Isso seria ir além do que os documentos permitem dizer. Mas vou dizer que os resultados dessa inspeção nunca foram completamente divulgados ao público. Os arquivos ficaram com os promotores. Os promotores nunca acusaram formalmente Michael Jackson no caso de 1993. Isso é um fato. O procurador Gil Garcetti, em Los Angeles, tinha acesso a tudo. A todos os depoimentos, a todas as fotos, a todos os relatórios, e não apresentou acusação criminal. Por quê? Se a evidência fosse suficiente, por que não? A resposta que a mídia nunca te deu de forma honesta é esta: porque a evidência não sustentava o caso. Precisamos parar um segundo aqui, porque tem uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz. Por que foi tão fácil acreditar? Michael Jackson era negro em uma América que nunca foi completamente confortável com sua ascensão. Michael Jackson era excêntrico, diferente, incompreensível para os padrões da normalidade convencional. Ele morava num rancho que parecia um parque de diversões. Ele dormia em câmaras hiperbáricas, ou ao menos era isso que os tabloides diziam. Ele tinha mudado a aparência ao longo dos anos de forma dramática. Ele era estranho. E quando algo estranho é acusado de algo horrível, o cérebro humano faz uma conexão automática. Estranheza mais acusação igual confirmação. Isso não é lógica. Isso é viés cognitivo. E a mídia sabia disso. Os tabloides, especialmente o National Enquirer, especialmente publicações britânicas como o Sun e o Mirror, tinham décadas de treino em explorar exatamente esse viés. Eles não precisavam provar nada. Precisavam apenas plantar a imagem, criar a associação, repetir o suficiente, e repetir, e repetir, e repetir, até que a dúvida se tornasse certeza na mente pública. Michael Jackson não foi condenado por um tribunal. Ele foi condenado pela repetição. Aqui está algo que muito pouca gente sabe. Depois do acordo de 1994, Jordan Chandler não desapareceu da história. Em 1996, há registros de que Jordan tentou se emancipar legalmente do pai, Evan Chandler. Não da mãe, do pai. O garoto que supostamente foi a vítima estava se distanciando legalmente do homem que conduziu todo o processo de acusação. Em 2005, quando Michael Jackson enfrentou o segundo julgamento, desta vez formal, com júri, com processo criminal completo, Jordan Chandler se recusou a testemunhar. Ele foi citado. Houve tentativas de trazê-lo ao tribunal. Jordan não apareceu. Um jovem adulto, com poder de criar o maior impacto possível num julgamento de abuso, se recusou a depor. Por quê? A mídia não fez essa pergunta com o volume que merecia. E depois da morte de Michael Jackson, em 2009, vieram os relatos. E aqui entramos em território de fontes que precisam ser tratadas com cuidado, mas que existem.
de que Jordan Chandler havia admitido para pessoas próximas que as acusações tinham sido fabricadas. Não há gravação pública verificada disso, mas há contexto suficiente: a recusa de testemunhar, o afastamento do pai, o silêncio absoluto por décadas, para que a questão permaneça completamente em aberto. E uma questão em aberto é o oposto do que a mídia de 1993 te vendeu como certeza absoluta. Vamos falar de dinheiro, porque no final quase sempre é sobre dinheiro. Em 1993, uma história sobre Michael Jackson vendia. Não vendia bem, vendia extraordinariamente. Publicações que normalmente vendiam na casa dos 300 mil exemplares ultrapassavam 1 milhão quando Michael estava na capa. A história da acusação foi o maior produto midiático do ano. E aqui está o problema estrutural que nenhuma discussão sobre esse caso pode ignorar. Quando uma história gera tanto dinheiro, há um incentivo ativo para que ela continue gerando dinheiro. Não para que ela seja resolvida, para que ela continue gerando engajamento. Cada nova revelação, mesmo que pequena, era embalada como explosiva. Cada declaração de qualquer pessoa remotamente conectada ao caso virava manchete. E as contradições, as inconsistências, as evidências que apontavam em outra direção, essas tinham que ser escondidas ou minimizadas, porque não vendiam da mesma forma. A mídia não mentiu apenas por ideologia. A mídia mentiu porque mentir era mais lucrativo que a verdade. E isso é mais perturbador que qualquer conspiração elaborada. É a banalidade do mal midiático. Vamos olhar para os fatos frios do processo criminal de 1993. O Departamento de Polícia de Los Angeles investigou. O Departamento do Xerife do Condado de Santa Bárbara investigou. O FBI, o Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos, abriu uma investigação própria. 3 agências de investigação com recursos imensos, com motivação política enorme para fazer uma acusação bem-sucedida. E o resultado? Nenhuma acusação criminal formal em 1993. O FBI manteve um arquivo sobre Michael Jackson por anos. Esse arquivo foi liberado sob a Lei de Liberdade de Informação em 2009, logo após a morte de Michael. Centenas de páginas de investigação. E a conclusão dos agentes federais? Nenhuma evidência que sustentasse as acusações mais graves. Isso está em documentos públicos. Documentos que você pode acessar, mas que, curiosamente, nunca viraram manchete com o mesmo tamanho que as acusações originais de 1993. Em 2003, 10 anos depois, veio uma segunda acusação. Desta vez, um garoto chamado Gavin Arvizo. E desta vez, havia um processo criminal completo. Júri, advogados, provas apresentadas, testemunhos cruzados. O sistema funcionou como deveria funcionar. E o resultado foi absolutório em todos os 14 pontos de acusação. 14. Não 1. Não 3. 14 pontos de acusação. Absolvição completa. O júri, composto por pessoas comuns, sem ligação com o universo das celebridades, sem razão especial para proteger Michael Jackson, ouviu tudo. Ouviu os promotores. Ouviu as testemunhas de acusação. E decidiu. Não provado. Mas aqui está o detalhe amargo que precisa ser dito. O veredicto de 2005 nunca teve o mesmo espaço midiático que as acusações de 1993 e 2003. A absolvição foi noticiada. Mas não com a intensidade, não com a repetição, não com a permanência que as acusações tiveram. Você sabe de 1993. Mas você sabe com a mesma clareza que Michael Jackson foi absolvido de forma completa em 2005? Se a resposta for não, agora você entende o problema. Thomas Sneddon. Esse nome deveria ser tão conhecido quanto o nome de Michael Jackson nesse contexto. Thomas Sneddon foi o promotor de Santa Bárbara que investigou Michael Jackson por mais de uma década. Ele tentou em 1993. Não conseguiu montar uma acusação. Ele tentou de novo em 2003. Perdeu em tribunal. Mas o que é mais revelador não é o que Sneddon fez. É o que ele não fez. Depois da absolvição de 2005, Thomas Sneddon nunca apresentou novas evidências que justificassem o esforço de mais de uma década de investigação. Nunca. Sneddon foi derrotado e silenciou. Isso fala mais do que qualquer discurso de imprensa.
Há testemunhas que a mídia mainstream nunca quis entrevistar com seriedade. Funcionários que trabalharam em Neverland por anos. Pessoas que conviveram com Michael em situações que, segundo as acusações, deveriam ter resultado em evidências. E o que essas pessoas dizem, de forma consistente? Que nunca viram nada. Que o Michael que elas conheceram não era o monstro que a mídia descrevia. Agora você pode dizer, claro que os funcionários vão defender o chefe. Mas aqui está o que você precisa considerar. Alguns desses funcionários perderam empregos depois de defender Michael. Alguns foram pressionados por investigadores. Alguns tinham tudo a ganhar se tivessem relatado algo suspeito. E mesmo assim, mantiveram a mesma linha. Testemunhas sem incentivo financeiro para mentir. E não contaram. Aqui está algo que você precisa entender sobre como a máquina funciona. O padrão usado contra Michael Jackson em 1993 não foi inventado para ele. Foi um padrão que existia antes e que continuou sendo usado depois. Acusação pública antes de qualquer processo. Repetição exaustiva de alegações não provadas. Minimização ou omissão de evidências contraditórias. Cobertura desbalanceada entre acusação e absolvição. Michael Jackson foi vítima desse padrão de uma forma que poucos seres humanos experimentaram na história moderna. A escala do linchamento midiático que ele sofreu foi inédita, e os danos foram irreversíveis. Condenado pela repetição antes que qualquer tribunal pudesse falar. Vamos ser precisos aqui, porque precisão importa. Os documentos que vieram a público ao longo dos anos, incluindo depoimentos registrados e memorandos internos, mostram um quadro consistente. Primeiro, a acusação original foi iniciada por Evan Chandler antes que Jordan fizesse qualquer denúncia formal às autoridades. O pai moveu o processo civil. O pai fez as primeiras declarações públicas. O pai era o motor de tudo. Segundo, há evidências de que Jordan foi submetido a um procedimento com sódio amital, frequentemente chamado erroneamente de soro da verdade, por um psiquiatra antes de fazer seu depoimento formal. O uso de sódio amital em depoimentos de crianças é altamente controverso. Memórias podem ser contaminadas, sugestões podem ser incorporadas como memórias reais. Isso não é especulação, isso é psicologia forense documentada. Terceiro, as inconsistências entre o depoimento de Jordan e as evidências físicas nunca foram satisfatoriamente explicadas. E quarto, e este é o ponto mais importante, o silêncio do sistema judicial. Quando promotores com toda a estrutura do state não conseguem montar um caso que sobreviva a um tribunal, isso é informação, isso é dado, isso é evidência em si mesmo. Voltemos à gravação de Evan Chandler, porque ela não é apenas um detalhe periférico, ela é central. Nessa gravação, Evan Chandler descreve um plano. Descreve resultados financeiros que ele esperava obter. Descreve a destruição de Michael Jackson não como consequência de justiça, mas como objetivo. Ele usa a palavra destruir, não expor, não proteger, destruir. E ele fala sobre isso semanas antes das acusações formais. Quando você coloca essa gravação no início da linha do tempo e traça tudo o que veio depois, os acordos, os processos, os silêncios, o quadro que emerge é radicalmente diferente do que a mídia de 1993 construiu. Não é o quadro de um pedófilo que foi exposto. É o quadro de um homem que foi alvo. Há algo que raramente é mencionado nessas discussões. O impacto psicológico e físico no próprio Michael Jackson. Em 1993, durante a turnê Dangerous, Michael Jackson estava em colapso. Ele desenvolveu dependência de medicamentos para dormir durante esse período. Ele cancelou shows. Ele apareceu em público de formas que mostravam um homem claramente sob pressão extrema. E em novembro de 1993, ele gravou uma declaração em vídeo para o mundo. Nessa declaração, ele negou as acusações. Mas mais do que isso, e descreveu a inspeção corporal que havia sido feita por ordem judicial. Ele descreveu como foi fotografado, como foi examinado, como partes do seu corpo foram documentadas por estranhos a mando do Estado. Ele fez isso publicamente porque estava convicto de que as evidências mostrariam a verdade. Um homem culpado não convida à inspeção física. Um homem culpado não diz ao mundo inteiro: olhem o que o Estado vai encontrar.
Michael Jackson fez exatamente isso, e o Estado não encontrou o que precisava para processar. Quando Michael Jackson morreu em junho de 2009, ele tinha 50 anos. Ele morreu endividado. Ele morreu com sua reputação destruída por setores significativos da opinião pública. Morreu sem ter conseguido completar sua maior turnê, This Is It. E morreu sendo um homem que nunca foi condenado por um tribunal. Nunca. Em nenhum momento da sua vida, apesar de décadas de investigação, Michael Jackson não foi condenado. Isso é o registro histórico. Não é opinião. É o registro legal e judicial. E a mídia que o destruiu ainda não prestou contas de forma proporcional. As capas que gritavam culpa. Os apresentadores que especulavam como se especulação fosse fato. O silêncio dessas redações é mais uma prova. Agora você sabe. Não tudo. Nunca saberemos absolutamente tudo. Mas você sabe o suficiente para questionar. Para exigir mais do que manchetes. Para entender que a repetição não é prova. Para lembrar que o peso das acusações não é equivalente ao peso das evidências. E você sabe que num dos casos mais mediatizados da história, o sistema judicial concluiu que as acusações não se sustentavam. Se você veio até aqui, você não é mais o espectador passivo que a mídia de 1993 queria que você fosse. Você é alguém que faz perguntas. E perguntas são o começo de tudo. Aqui no canal Mistérios de Michael Jackson, nós fazemos perguntas que outros têm medo de fazer. Nós mergulhamos nos documentos, nos depoimentos, nas gravações. Se esse conteúdo fez você pensar, então ele cumpriu o propósito. Agora eu preciso da sua opinião. Nos comentários, responde essa pergunta. Depois de tudo que você viu aqui, você acredita que Michael Jackson foi inocente? Ou ainda há dúvida na sua cabeça? Não existe resposta errada. Existe resposta honesta. Conta pra mim. E se alguém que você conhece ainda carrega a imagem que a mídia de 1993 construiu, manda esse vídeo para essa pessoa. Não porque você quer ganhar um argumento, mas porque todo mundo merece ter acesso às duas versões antes de julgar. Inscreva-se no canal Mistérios de Michael Jackson. Ativa o sino, porque o próximo vídeo vai te deixar ainda mais perturbado do que esse. Vem aí. O mistério do catálogo musical de Michael Jackson. Bilhões de dólares. Uma batalha com a Sony que durou décadas. Um catálogo que vale hoje mais de $1 bilhão. Há uma linha direta entre esses dois fatos que ninguém no mainstream vai desenhar para você. Mas aqui no canal Mistérios de Michael Jackson, a gente desenha. Nos vemos lá. Mistérios de Michael Jackson. Porque a verdade não precisa de permissão para existir.